Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Hoje a gente vai falar sobre vitimismo. A Regiane está aqui para nos acompanhar novamente em mais um programa Viver Saudavelmente. Se você está vendo no YouTube, deixa o like, deixe suas dúvidas. Elas são sempre bem-vindas. A Regiane está sempre respondendo, sempre que tem alguma dúvida. E podem deixar sugestões também para próximos temas, que vai ajudar bastante a gente. E outra coisa que nos ajudaria bastante é o compartilhamento do vídeo. Quanto mais pessoas souberem do tema, podem ajudá-las também no seu dia a dia, mas também ajudar o canal a se divulgar, tá bom? Então, a gente está aqui com a Regiane que sempre tem nos explicado, nos mostrado tantas outras versões de histórias que a gente mal conhece, dos temas que a gente trata. Ela está aqui para falar sobre o vitimismo e quanto ele pode ser prejudicial para a nossa saúde, no nosso dia a dia e nossa relação com as outras pessoas também, o quanto isso vai nos afetando. Boa tarde, Regiane. Boa tarde. Vamos lá, vamos começar hoje sobre o vitimismo. Primeiro, eu acho legal eu diferenciar, assim, uma pessoa que realmente foi vítima de uma situação ou de alguém, né? Então, sei lá, você foi assaltado, você foi vítima, mas é diferente de uma pessoa vitimista, que nós vamos falar hoje, Uhum. porque você foi vítima daquela situação, mas aí depois que passou a situação, você vai ver o que que você vai fazer, o que que te levaram, ou não sei, tentar fazer alguma coisa. Então, a pessoa foi vítima, mas ela não é vitimista, Certo. entendeu? Importante você ter essa separação, né? Isso, porque senão fala assim, poxa, mas eu não sou vitimista, realmente aconteceu uma coisa ruim Aham. comigo. Sim. Só que você tenta, com essa coisa ruim que aconteceu, você tenta dar uma solução, você tenta, se é emocional, você tenta se tratar, sei lá, Aham. foi um término de repente de relacionamento que você não esperava. Então, mas aí você vê o que que você vai fazer da sua vida depois do Sim. que te aconteceu, né? Aham. O vitimista, né, a pessoa que sempre não precisa nem acontecer alguma coisa ruim para ele. Tudo que não acontece também na vida dele, então é uma pessoa que não se sente capaz de enfrentar os desafios, as mudanças que a vida traz para nós, né, Uhum. conforme a gente vai vivendo. Então, ele sempre encontra culpados para justificar a falta de ação dele, né? A falta É. de atitude e o fracasso. Uhum. E mesmo que não tenha acontecido nada, tipo, não aconteceu nada porque, sei lá, meu pai, desde que eu era criança, sempre me chamou de incompetente. Então a culpa é dele porque não acontece Uhum. nada na minha vida, porque eu fiquei com isso em mente de que eu sou incompetente. Uhum. Então, assim, exemplo, né? Assim, então, a pessoa, o vitimismo são aquelas pessoas que não se responsabilizam pelas suas atitudes, pelo que elas querem ou não da vida. Na verdade, ela não se sente capaz de enfrentar. Então, mas como ela não admite isso, Uhum. então ela tem que arranjar um culpado. Então, sabe aquelas pessoas que parecem o universo conspira contra mim, Sim. tudo acontece comigo, Uhum. ou nada acontece para Aham. mim, né? Mas sempre é culpa de alguém ou de uma situação, Posso tirar uma né? Nunca. dúvida? Hã? Posso tirar uma Não dúvida? entendi. Da parte da Pode. psicologia enquanto a isso. Me corrija se eu estiver errado, tá bom? A psicanálise iria tratar, por exemplo, você deu o exemplo do pai. Eu acho que o melhor exemplo a usar é falar da psicanálise, né? O pai julgou muito o filho, enfim. A partir disso, ele se desenvolveu dessa forma, com essa crença de que ele é um fracasso. Ok, na Sim. psicanálise iria se tratar o quanto, qual é esse pai que essa pessoa internalizou e todos os problemas que ele causou internamente nessa pessoa. Ponto. Agora, a TCC trataria especificamente essa crença mesmo, né? Do porquê ela se Isso. acha fracasso e daquilo fechadinho, sem levar em consideração o externo necessariamente, né? É Isso. isso? Sim, é levar para o TCC, né? A terapia cognitiva que eu trabalho. Uhum. Ia ver assim, tá, ok, você escutou isso desde criança, sabemos, né, nós psicólogos sabemos que afeta muito Uhum. mesmo, mas assim, de começar a trazer para a pessoa que aquilo é falso,
Uhum. né? De que mesmo ele tendo internalizado, é para ele descobrir, junto na terapia, os progressos dele, os ganhos, as Uhum. coisas que ele conseguiu por ele mesmo, para ele começar a lembrar que na vida tem os dois lados. Às vezes a Aham. gente fracassa, às vezes a gente ganha, mas assim, de que ele não pode ficar no lado zero, né? No 100% Sim. fracassado, porque ele tem outras coisas. E muitas vezes nessa família ele tem irmãos, e os irmãos são bem-sucedidos e tiveram o mesmo pai falando a mesma coisa, né? Com a mesma o mesmo modo Aham. de criar os filhos, né? Sim. E então que é muito individual de cada pessoa e desconstruindo essa crença dele. Agora, quando a pessoa procura uma solução, ela já não é vitimista, Certo. ela já não entra no vitimismo. O Uhum. vitimismo é aquela pessoa que reclama, 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 tudo é culpa dos outros, tudo é culpa Uhum. do universo, tudo é culpa de alguém, mas então ele não pode fazer nada. Tipo, coitadinho. Uhum. Ai, ai, tá vendo? Meu pai fez isso comigo. Em vez dele tratar, por exemplo, com um psicólogo, ele vai falar por isso que eu não tenho jeito, por isso que eu não dou Aham. certo em nada. Só que como que ele está procurando Não essas coisas larga o para dar fardo, certo? né? É como se não largasse aquele fardo, né? É, dentro do quarto, deitado na cama, ele quer achar uma coisa legal, um emprego legal, sabe? Mostrar, quer dizer, a pessoa, normalmente o vitimista, ele nem gosta de se tratar, porque ele não quer uma solução, ele quer reclamar. Se você der uma solução, der um caminho, ele vai falar, ah, mas não vai dar certo, comigo não dá certo. Ele não quer, Aham. sabe? Não sei, todo mundo Esquiva, conhece né? alguém assim na vida, né? Aham. Você deve conhecer alguém assim, que se você Sim. tenta ajudar, a pessoa não quer ajuda, ela só quer te contar Aham. para reclamar. Ou Aham. para você falar, puxa, coitado, né? Ah, Vou eu te ficar nessa entendo, companhia, é né? difícil mesmo. Quer que você reforce. Isso, é a Na reforça essa palavra. o protagonismo da vida dos vitimistas são os outros. Ele Uhum. precisa desse externo, dizer para ele que ele está certo, que ele realmente é um coitadinho, Só reforço, que né? que é muito difícil mesmo, até que ele não tem jeito. E Uhum. o pior é que é um vício tão grande a pessoa ser vítima que quando não tem nada que reclamar, quando não aconteceu nada de errado, né? Eles sentem até síndrome de abstinência. Não, eu tenho que É, arranjar tá alguma muito, reclamação é isso, tá hoje. muito bom, né? Ou tá muito neutro, talvez. Não, e assim, tem que acontecer alguma coisa ruim, porque eu não posso deixar. A gente vê muito também, tá? Quer dizer, eu, né, em consultório, os outros Uhum. não sei se percebem isso, porque o psicólogo é treinado para esse olhar, né, Uhum. do ser humano. Então, vejo muito assim famílias vitimistas também, não é um ser humano só, Uhum. às vezes. Sim. Famílias, tipo, aconteceu, a família está sempre assim, sempre com algum drama. Uhum. Então, sei lá, um filho que bateu o carro, e Uhum. aí fica todo mundo preocupado, e todo mundo vai naquilo, por que que bateu o carro, ou se machucou, se não machucou. Quer dizer, eles se envolvem nesse drama. Sim. Acabou esse drama, sei lá, a filha arranja um namorado esquisito, que ninguém gosta. Uhum. Uma família Não que consegue sair sempre desse ciclo, tem né? um drama, sempre tem um drama, Uhum. sempre tem que ter alguma coisa, que é justamente para não olharem para si próprios. Então, sempre tem que ter alguém da família que dá problema. Então, Uhum. por isso que a família nunca é feliz, porque sempre alguém faz alguma coisa errada, ou sei lá, dramas, né, diversos aí, de tudo quanto é tipo, mas nunca tá assim, nunca essa família tá sem reclamar. Sempre tem algum problema de família para resolver. Ou o tio que aprontou, ou sei lá, Sempre né? alguma Ou coisa, né? alguém que Não, ficou não sai desse doente. ciclo. Entra nesse círculo vicioso, né, de Sim. vitimismo. Então, muitas vezes é uma família que precisa disso também. Às Uhum. vezes não é um indivíduo só que sai reclamando, reclamando, É, não às é. vezes é um grupo todo da família, né? Normalmente,
Mas você percebe melhor quando é um indivíduo que você fala, nossa, encontro esse amigo, sei lá, na faculdade todo dia ele está mal, todo dia ele reclama, todo Aham. dia ele, sei lá, ou se sente, porque eu sou um nada mesmo, Uhum. porque eu nunca vou ter tal coisa, Sim. sabe? Uhum. Então, a gente repara mais, porque se você vê uma vez só, você fala, não, é aquele dia que a pessoa está É. mal, né? Mas se Agora, quando você vê começa a ser sempre, frequente, e ele nunca está bem, está sempre reclamando, está aham. sempre culpando algo ou alguém, né? Uhum. Mas também no lugar onde eu moro, mas também nesse país Uhum. que nada dá certo, ou com esse presidente da República, ou com... Uhum. Tipo, a culpa é sempre de E alguém, vai nunca é dele. escalando, né? A Ele culpa não vai arranja ser. emprego porque o sistema hoje em dia está Uhum. mais difícil, porque não tem emprego para ninguém. Uhum. E você vê outras pessoas conseguindo emprego, Uhum. né? Então, o que que faz? No Sim. tratamento seria isso, tá? Então, o que que faz uma pessoa conseguir, a outra não? Além de, né, competência, sei lá, estudo. Uma pessoa pode ser que fale bem, né, numa entrevista, a outra já é mais tímida, não consegue falar, não consegue se Uhum. colocar. Eu tenho uma Mas, dúvida assim, quanto vamos a ver o que isso. acontece para tratar o que acontece para você conseguir. Sim. Né? E a pessoa que é vítima, ela não quer tratar para conseguir. Ela quer continuar sendo coitadinha, ela quer Aham. ser olhada dessa forma. Uhum. Eu, De ganhar particularmente, acho mais muito afeto, triste. talvez a pessoa encontre dessa forma uma maneira de deixar o afeto. Não deveria ser, né? Mas Chamar atenção, isso, aham. né? Se sentir, sei lá, se sentir gostado, nem que seja por um lado ruim, né? Porque Sim. eu, pelo menos, acho horrível, sei lá, Sim, pensarem de mim porque tem dó de mim, ou porque aham. eu sou Que daí não é gostar, coitadinha. né? Ter pena mesmo, né? E as pessoas fazem muito isso, às vezes provocam isso, por exemplo, você tem, sei lá, uma pessoa que teve um filho com algum probleminha de saúde. Uhum. Então, a super protege tanto que você acaba passando o quê para o seu filho? Que ele é incompetente. Você não Uhum. fala que ele é, mas você faz tudo para ele, você não Isso deixa é ele fazer nos gestos vai se mostrando isso, né? isso. Você não deixa ele fazer nada, você faz tudo, não pode mexer nisso, pode fazer. Ai, não, deixa que eu faço, deixa que eu faço. Às vezes, na melhor das intenções, você acaba passando o quê para a pessoa? Que ela não é capaz. Que então ela não é capaz de fazer nada, Uhum. né? Por quê? Porque você não deixa ela fazer nada, você faz tudo para ela, então É. acaba se passando essa ideia também de incompetência. A pessoa pode pegar isso e começar mesmo a achar que ela não serve para nada, que Uhum. não consegue fazer nada, né? Agora, se ela não tiver um espírito de vitimismo, ela vai começar a brigar uma certa idade, né? Isso eu Uhum. falei de uma pessoa que faz desde que é nenezinho, né? Que não Sim. sabe, né? Mas se ela não tiver esse instinto aí de vítima, Uhum. ela vai começar a brigar, não, eu que quero fazer, deixa que eu faço. É. Aquelas crianças que todos os pais falam, nossa, ele é super independente, não deixa eu fazer nada para ele. E um que já tem um jeitinho que Uhum. gosta de ser paparicado, vai Sei. aproveitar a situação e Vai pode ser muito. que fique mesmo Eu tenho uma uma vida. dúvida nessa questão que a gente estava falando e tal. Seria se você já pegou um caso, e se sim, ou se você já ouviu dizer, enfim, de qual é o nível mais profundo desse? E se tem esse nível mais profundo, eu sei que cada indivíduo é um indivíduo singular, né? Eu acredito que quando está inserido num grupo, um vitimista é ainda mais difícil. Mas vendo de forma singular, quanto é difícil de tratar esse indivíduo que está bem profundo nessa ideia. Olha, em primeiro lugar, é difícil ele querer se tratar, Uhum, porque o vitimismo é uma coisa também que, enquanto você culpa os outros, quem tem que se tratar são os outros. uhum, Então, se acontecer alguma coisa comigo e a culpa é sua, não sou eu que tenho que me tratar, é você. Então, é muito difícil a pessoa que é vitimista
achar que precisa se tratar, porque a culpa não é dela. A Uhum. culpa é do mundo, a culpa é dos pais, a culpa é das outras pessoas, a culpa é da circunstância. Uhum. Então ele não vai se tratar, né? É que nem eu te falei, quando você tem um amigo que você percebe que ele tem esse quê de vitimismo, se você tentar ajudar, ele não vai querer essa ajuda. Ele vai inventar uma outra desculpa, vai falar para você: ah, não, mas não preciso. Foi minha mãe que colocou, que fala isso toda hora. Tipo assim, Uhum. quem precisa se tratar é minha mãe. É, não Quem sou precisa se eu só. tratar é meu pai. Tem Uhum. gente com, sei lá, mais de 50 anos de idade reclamando que não deu certo na vida até hoje, ainda pondo culpa no pai, Uhum. né? Quer dizer, tá, ele falou, que nem você falou da psicanálise, você ouviu isso quando você era pequeno, mas você não é Uhum. mais pequeno, você cresceu e Exato. você se tornou um adulto, você não Uhum. sabe pensar por si próprio, né? Uhum. Porque o vitimismo, ele sempre precisa do externo, das Sim. pessoas dizerem, ai, coitadinho, ai, você tem razão, ai, que dó, É, porque é sem o externo verdade, não tem então como seu pai ele é um. puxar o conteúdo para ele se vitimizar, né? Isso. Então, ele não se trata agora. Uhum. Se chegar numa certa época da vida e ele achar que precisa de tratamento, já é uma ótima coisa. Ele já está Nossa, é, querendo com sair certeza. desse vitimismo, porque a pessoa pode sair. Não é que não tem tratamento. Eles que acham que o mundo precisa de tratamento menos eles, porque Uhum. a culpa não é deles. Então, quem tem que se cuidar são os outros. Quem tem que mudar é o mundo, não eu. Se É, eu assim, morasse num pensava. país onde tudo fosse perfeito, estaria ótimo, mas eu moro no Brasil, onde está tudo errado. Quer dizer, então o Brasil tem que mudar, não ele, Uhum. entendeu? Então não tem tratamento. Agora, os que começam a perceber que são assim, que estão, né, que é muito difícil, viu? Mas, É né, não é vicioso, impossível. né? É vicioso, eu acho, né? A pessoa, porque é Tem confortável ficar gente ali naquela que posição. chega, isso eu escuto muito. Ah, eu tenho ideias maravilhosas, mas eu não tenho dinheiro para pôr em prática. Se eu Uhum. tivesse dinheiro, quem tem ideias maravilhosas, arranje um patrocinador para suas ideias maravilhosas. Porque um bom empreendedor, sei lá, ele vai ver, falar assim, poxa, Gabriel, você teve uma ideia tão legal, você vai falar, pô, mas eu não tenho dinheiro para pôr em prática. Você é teu sócio, Uhum. eu entro com dinheiro e Aham. você faz o que É, você está é. pensando. Então, quer dizer, também está se enganando o tempo Uhum. todo, né? Não Sim. é uma ideia maravilhosa e só não dá certo porque eu não tenho dinheiro. Se chegar alguém com dinheiro, ele vai fazer nada com aquele dinheiro, vai sumir com aquele dinheiro Uhum. e não vai dar certo. Quer dizer, então é para reclamar mesmo. Não é, ele não quer que você ajude, ele quer que você escute e tenha dó. E dê razão para ele. É verdade, realmente, desse jeito você nunca vai ser nada. Né? Tem até umas historinhas assim de uma pessoa que estava. É uma história, não sei se é real, né? Uhum. Mas que combina. Numa fila de banco, né? Há uns anos atrás, quando tinha, acho que nem tem fila. Eu nunca mais fui a um banco, então Eu não vejo sei que eu bastante faço aqui na lotérica. Na faço tudo lotérica eu vejo online, né? bastante. É, Aham. aqui em São Paulo eu faço tudo online, eu não sei mais se tem fila em banco, mas assim, escutando a pessoa na fila, escutando dois senhores na frente conversando enquanto estão na fila, né? Poxa, eu queria ter sido, sei lá, médico, mas aí meu pai, que é engenheiro, quis que eu fizesse engenharia, então eu fiz engenharia. Aí eu queria não sei o quê, queria viajar, e aí eu estava noivo, então minha noiva não queria, então eu casei. Uhum. Aí eu queria fazer não sei o quê, mas aí eu tive filho, também não pude. Aham. Quer dizer, é um senhor de 60, 70 anos que não fez nada na vida do que ele Aham. queria, e assim, por causa dos outros, segundo ele, Sim. né? Então, por causa do pai, por causa da esposa, Aham. por causa Mas nunca por por ele. causa dos filhos, por causa. E ele já estava com 70 anos achando que agora, com 70 não posso mesmo fazer nada, né? Então ele passou a vida inteira fazendo o que os outros queriam que ele fizesse. Isso não é culpa dos outros, isso é culpa da pessoa que não é culpa, né? A responsabilidade Sim.
da pessoa de falar assim, não, eu vou viajar, na volta eu caso, por exemplo. Ou então, olha, a gente está casado, eu quero viajar, você não quer? Então eu vou, você fica aqui, na volta a gente continua o casamento, né? Ou, sei lá, resolver, né? A pessoa que não é vítima, ela resolve. A pessoa vitimista, ela deixa os outros resolver a vida dela porque ela não tem essa competência, né? Ela Uhum, não acredita que realmente vai conseguir. uhum, Então, deixa os outros, mas aí a culpa é dos outros. Tipo, então eu não fui o que eu queria por uhum. causa dos outros, Não, não por não se mim. responsabiliza, né? Não se responsabiliza por nenhuma atitude que Uhum. toma, nem as que não toma. Aham, Porque justamente não toma e acaba fazendo o que os outros querem, aí a culpa é dos outros, aham. porque eu fiz, porque É, você isso que eu me falou penso. para fazer, Isso que eu mas penso, eu não porque queria. sem o externo, não tem como ele buscar aquele conteúdo, porque, vamos supor, tira o externo, o que vai sobrar? Ele como indivíduo. E Isso. ele não pode ser o culpado, né? Então, sabe? Não, Então, é um não pode paradoxo, né? ser vítima. Ele não pode ser o Sempre culpado, então ele vai precisar do outro, vítima. né? Então, eu falaria para as pessoas que não são, ou pelo menos ainda não são, ou se vocês percebem que tem dificuldade de tomar atitudes, que não sabe dizer não para as Uhum, pessoas, né? De que se tratem para não virar uma coisa assim, para sua vida não virar uma coisa que os outros quiseram e não nada por você, né? Então uhum, se cuida, se trata, procura terapia, né? Começa a aprender a dizer não para os outros. sim, Não, eu vou fazer isso que eu acredito que é bom, uhum, que é o certo. Não espera os outros te falarem, né? Porque uhum, a gente nunca sabe o que os outros querem, né? Mas se você der brecha, aham, eles vão querer que você faça o que eles querem, né? E sim. não Daí você acaba até perdendo você. tá se Nesse caso, acho que perdendo de você vai além mesmo. do vitimismo e tal, mas eu acho que nesse caso, se você só fazer o que os outros vão pedindo, ou só na expectativa dos outros, daí você acaba perdendo você mesmo, né? Sua singularidade, sua essência, né? Mas eu acho que esse assunto assim, é mais complexo para outro tema. É, Apesar de esse assunto também poder ser inserido na pessoa fazer o que ela não quer e assim poder culpar também. os outros. A baixa autoestima, que tem que ser Uhum, tratada, porque, na verdade, no fundo, a pessoa não se sente capaz de nada bom, de nada que ela considere grande, né, aham, para fazer por ela e pelos outros que ela convive, né? Então, na verdade, é uma falta de autoestima também muito uhum. grande, né? E querer essa E, carência de querer que todo mundo fique em volta e que fale, ai, coitadinho, então vou te ajudar, e pelos dois então lados é vou, sei lá, ruim, então vou né? te pagar tal coisa, eu vou te fazer. Exatamente, porque ó, se ela está inserida num contexto familiar, amigos, que seja, que alimente isso, reforce ela que ela é a coitada da situação, é ruim pro comportamento da pessoa, né? Vai reforçando isso. Porém, se ela está Sim, num contexto que não favorece esse reforço, ela ainda talvez fique pior, porque assim, tá vendo como vocês são contra mim, entendeu? Então, é é, isso daí, tem que partir da pessoa mesmo, né? Sair desse ciclo. Ou às vezes nem entrar nele, porque às vezes você tá na beirada, né? é, isso. É, tem pessoas, por exemplo, que se você, crianças, por exemplo, que você chegar e falar assim, ah, desse jeito que você nunca vai ser independente. E desde criança a gente percebe a diferença de que tem criança que realmente se encolhe e tem criança que fala, ele disse Uhum. que eu nunca vou ser nada, eu vou mostrar o contrário. Uhum. E cresce e vai ser super independente, tem suas Uhum. coisas. Então, também vem de uma maturidade emocional que, mesmo sendo criança, parece que a gente já nasce com uma certa maturidade emocional, porque você vê diferença de criança para criança. Uhum. Tem criança que, se você mandar, vai lá e bate no seu irmãozinho mais novo, ele vai te pegar para você e falar: não, ele Uhum. é pequenininho, não vou bater nele. E Uhum. tem outro que vai lá e senta a mão, É. mesmo sendo pequenininho. Então, é assim, você percebe, né, tendo um pouco mais de atenção, já Uhum. desde criança, quem já tem esse.
é mais fechado, tem criança mais chorona, tem criança que faz mais do que você fala, tem criança que fala, não, peraí, isso que você está me pedindo não é bom, então não vou fazer. Ou isso que você quer que eu coma, eu não gosto, não vou comer. O outro, mesmo sem gostar, abre a boca, sim. entendeu? Você vai percebendo, é legal para os pais ou para quem cuida ir percebendo isso Uhum. para esse negócio de tratar os filhos todos iguais não é uma boa. Que a gente Uhum. cresceu, eu, né, que sou bem mais velha que você, Uhum. ouvindo isso, tem que tratar todo mundo igual. Só que cada um É um tem uma indivíduo diferente, personalidade, né? né? Cada um tem uma maturidade emocional. Uhum. Então, dar as mesmas coisas para todos, no sentido de comida, de De prover, né, o básico. as coisas básicas, isso Uhum. sim, mas assim, o modo de tratar tem que ter uma sensibilidade para perceber o filho que exige mais, sei lá, Uhum. que quer mais atenção, o outro que gosta de brincar sozinho, deixa brincar Uhum. sozinho, né? Não querer impor o tempo Uhum. todo, mas seu irmão está brincando, você tem que brincar também. Tá, mas agora estou cansado, eu quero descansar. E o irmão que quer brincar, vai brincar, entendeu? Tem que ter essa É porque sensibilidade, não muito fica. importante. É. E, inclusive, para ir prevenindo um futuro vítima das É. circunstâncias, vítima do Uhum. mundo. Uhum. Mostrar sempre, de acordo com cada idade de que a criança, o que ela já pode fazer, o que ela já tem capacidade, deixar ela fazer. Uhum. Então, lógico, de acordo com cada idade, né? Se ainda vai ser perigoso ela subir uma escada, você não vai deixar ela subir uma escada sozinha. Mas quando Sim. chegar numa idade que já sabe o perigo que tem e a criança mesmo já toma o cuidado, pode deixar subir sozinho, não é para sempre, nunca vai poder Uhum. fazer isso. É. Ou só quando ficar adulto, porque às vezes vira um Uhum. adulto que não sabe fazer nada justamente porque não deixaram, Sim. e aí fica, sei lá, folgado, às Uhum. vezes não é nem vítima, é Uhum. esperto mesmo, assim, se faz de vítima Uhum. para ter tudo, Uhum. né? Para ter as facilidades. Então, também tem que ficar de olho nisso, Sim. né? Tem gente que usa do vitimismo muito como controle também, né? Para mobilizar os outros, já, ai, coitadinho, então eu vou fazer para você, então eu vou arranjar para você, então eu vou, né? Uhum. E acaba sendo um método de controle para ele realmente não fazer nada, Uhum. para os outros ficarem com pena, né? Sim. Acreditarem no drama e fazerem tudo para ele. E Eu ele gostei põe da, a vida. eu gostei do início da separação que você fez da vítima do vitimismo. E é isso mesmo, né? A gente consegue observar, socialmente tem certos grupos que são vítimas de fato, a gente conhece, a gente vê notícias, a gente sabe, historicamente também, e, e sabe lidar com isso no dia a dia, né? É um processo social de luta constante, enfim. Até um tempo atrás, mulheres nem lutavam, né? Por exemplo. Mas é isso, é a luta e progressão para você conseguir algo melhor. Se você ficar estagnado, você não vai conseguir, né? Isso. Senão, por Vê o exemplo, que você precisa, ver as dificuldades todo mundo tem, ninguém é hum, bom em tudo, sim, né? Cada um tem um talento, uma facilidade para uma hum, área de estudo ou para uma profissão, né? Então, vai nos seus talentos, né? é, E melhorar as dificuldades que você reconhece em você, dá para sim, melhorar também, né? Também dá aham. para se melhorar como pessoa. Então, essa. Oi, tinha Pode- dado uma travadinha no seu vídeo, eu Melhorou, vi voltou já, você pode meio falar. travado, mas voltou. Tá me ouvindo? Então, era assim: essa baixa autoestima é que o outro tem que te suprir o Uhum, tempo todo, senão você cobra dele, né? O outro tem que fazer por você porque uhum, você não consegue, porque você não tem sorte. Aquelas pessoas que vivem dizendo, mas eu não tenho sorte em nada, tudo na minha vida dá errado. Quer dizer, enquanto ela vê também o mundo assim, nada vai dar certo mesmo, né? Enquanto ela tiver esse olhar negativo sim. para tudo, realmente ela não vai, porque mesmo que aconteça uma coisa boa, ela não vai enxergar, porque ela está Não, porque já vai enxergando. estar coberta com aquele.
Com aquela película de, mas tem o terceiro que tá fazendo Negativismo. mal, entendeu? Então, mesmo que algo dê certo, eu não vai conseguir enxergar isso, né? Não é que não acontece, é Uhum. que ela não vê. Uhum. É, E porque por nada é incrível que 100% igual, pareça, né? Sempre tem algo bom nas coisas. o ser humano só vê e ouve aquilo que quer, por Uhum. mais que muitas das vezes ele não tenha essa consciência, mas a gente só vê e só escuta aquilo que a gente quer, aquilo Uhum. que bate de acordo, o que eu acho Uhum. que não, Uhum. não é para mim, eu nem escuto. É. Então, é o que acontece com o vitimismo. A pessoa, você está dando uma sugestão ou até uma solução Uhum. para a vida dela e ela não ouve. Ela não te Não. ouve. É Não como bate com aquilo que ela tá projetando, né? não, ela responde aquilo que ela quer, que não tem nada a ver com o que você disse. Ela Uhum. continua na mesma tecla do eu sou Aham. coitada. Foi Sim. culpa de não sei quem. O que que eu estava. A gente teve algum problema Pronto. técnico, com a chamada, então o vídeo tá. Talvez vocês percebam um pequeno corte durante o vídeo. Mas a gente estava falando dessa questão, da pessoa negar a solução, mesmo que a solução apareça para ela, dela desviar o foco, né, Angélica? Isso, a gente. Ele não vai ouvir o que ele não quer ouvir, porque ele não Uhum. quer a solução, como eu Não. disse, né? Não quer que você ajude, quer que você fique com dó, quer que você Uhum. escute e só. Né? Então, é uma pessoa também que não tem uma vida interior no sentido de, sei lá, de rever seus pensamentos, as coisas, o que ele está fazendo. Ele não tem esse negócio de autoanálise, vai, ele mesmo Aham. pensar, poxa, isso que eu fiz hoje, que não foi legal, ou que não deu certo, o que será que eu fiz para. Não, a culpa já é de alguém ou de alguma Uhum. coisa. Já tá Ah, estático, já, né? fui para uma entrevista. Fui para uma Uhum. entrevista de emprego. Ah, a pessoa que me entrevistou que era péssima, Uhum. que não fez as perguntas direito. Então, ele não tem essa vida interior de pensar, é sempre olhando para fora, Uhum. sempre esperando de fora, né? O que é Sim. muito ruim, né? Sim. Porque é E aquelas muito pessoas que perigoso, não né? têm vida mesmo. Chega no final, sei lá, quando é mais velho, Uhum. e fala: Poxa, o que que eu fiz da minha vida? Nada, porque tudo foi culpa do universo, do meu pai, dos Uhum. entrevistadores, Sim. sempre os outros É, que são você os falou da conversa do culpados. banco, né? É. Então É, você chega já numa idade avançada e você fala: Poxa, o uhum. que que eu fiz Esse para tema mim de aqui, legal, né? então, exato, esse tema ele é bem interessante e bem sensível, assim como todos os outros que a gente tocou. Sensível por quê? Porque, como você disse, se a gente tá, alguém que está vendo a gente passa por essa situação ou conhece alguém que passa, a gente sabe o quanto é difícil trazer essa pessoa para ela se cuidar, né? Então, por isso que eu digo sensível. Para alguém que está assistindo e conhece alguém próximo, assim, o que você recomendaria para essa pessoa tentar ajudar esse indivíduo que está passando por isso? Como tentar trazê-lo para melhor, para se cuidar, sabe? Trazer talvez para terapia, Ó, para viver de fato, sair desse ciclo. as pessoas podem tentar com um jeitinho, que senão nem Uhum. vão te ouvir. Alertar assim, fala, poxa, sei lá, se, por exemplo, no caso lá do, sei lá, do pai que sempre falou alguma coisa que a pessoa Uhum. internalizou. Poxa, mas você já me falou tantas coisas, né, que você não conseguiu, porque você tem essa internalização Uhum. do que seu pai sempre te disse, por que você não vai cuidar disso na terapia, né? Uhum. Dá um toque na pessoa, né? De Sim. que se ela já falou várias vezes a mesma coisa que causa impedimento, ou outras, né? Poxa, mas tudo, você sempre me diz que não consegue por causa disso, por causa daquilo, por Uhum. causa de outra coisa. Por que que você não vai ver, né, Uhum. a sua parte nisso tudo, né? Sim. Provavelmente ele vai falar, não, mas é porque aconteceu desse jeito, eu fiz tudo certo, Uhum. né? Colocar O aquela mundo é que barreira, fez né? errado. Tem a barreira, mas não custa tentar. Se você perceber que alguém está se vitimizando Uhum. sempre, né?
Porque de vez Uhum. em quando, alguém que não está bem mesmo, putz, hoje aconteceu isso comigo, deu errado, não sei o quê, mas assim, foi hoje, né? Ok, é normal, todo mundo passa por isso. Agora, Sim. sempre que você encontra a pessoa, ela está reclamando e ou vem com os mesmos argumentos, né, do Uhum. porquê, quem são os culpados. Então, você já tentou mudar a sua atitude, então, né? Uhum. Já que, sei lá, nunca tem trânsito naquele lugar, mas aquele dia eu cheguei atrasado porque tinha trânsito, mas nunca tem. Então, a Uhum. culpa foi de um trânsito que veio do além, né? Então, você já tentou, sei lá, sempre sair mais cedo, tendo ou não trânsito, para não se atrasar? Porque aí a culpa é minha? Não, foi o trânsito, né? Já tentou sair mais cedo? Ah, aqui no interior não dá essa desculpa, Ou pelo menos, porque aqui você pode sair 10 minutos e você já está aqui em lá, ou São 5 Paulo até. dá. Em São Paulo não dá. Mas assim, né, de mostrar um outro lado para a pessoa, Uhum. né? Para ela ver, talvez ela comece a pensar de outra forma, mas é muito difícil, viu? É muito difícil, as pessoas, os vítimas, eles são bem resistentes, Uhum. né? Essa película que você falou é de aço, uma couraça. É, uma Justamente coraça. para proteger. Na verdade, eles não querem fazer nada porque eles não se sentem capazes de Uhum. fazer. Então, não adianta a gente dar a solução se ele não cuidar da autoestima, se ele não Sim. se sentir capaz. Aham. Então, você vai dar a solução do problema dele na mão dele, Uhum. não vai te ouvir ou ele vai falar: você é louco, imagina que isso aí vai resolver. Uhum. Você não conhece meu pai, Ah, você é, não claro. conhece Aham. o moro, não conhece, né? Tipo assim, não vou nem tentar. Mas na Uhum. verdade ele Ah, não são vai nem infinitas as tentar porque possibilidades, né? ele não tem, e ele não tem essa capacidade, na verdade. Uhum. Por isso que sem fortalecer uma autoestima, né, ele não vai aceitar nada, porque ele não se sente, no fundo, ele não se sente capaz de ser bom. Uhum. Né? Ele fala que ele seria bom se não tivesse ouvido tal coisa, se não tivesse nascido em tal família, se não tivesse Aham. nascido em tal país. Mas, na verdade, é desculpa, é que ele não se sente capaz É, mesmo, tá ele se vazio por sente dentro, fraco. né? Isso, não sente que pode fazer, igual você falou a palavra perfeita, né? De que não é capaz de fazer algo grande, né? É, sim. Então, ele, mesmo você dando uma solução, ele vai falar: imagina, você tá louco que eu vou fazer isso? Uhum. Você percebe Né? falta Vai de inventar. motivação nessas pessoas? Tipo, às vezes elas podem ter, né? Daí acham a solução, mas daí elas mesmas se sabotam, né? Você já atendeu alguém que relatou de motivação? Passa por isso, mas relata, eu tenho motivação, mas não consigo sair. Ah, mas aí eles não são, quer dizer, os que querem mesmo sair têm que ser muito fortes e têm que ter essa consciência, Uhum. mas mesmo assim é muito difícil. Então Certo. acontece. Aham. Eu sei que eu precisava fazer isso, mas eu não consigo. Eu Uhum. sei que eu estou fazendo tal coisa, mas não sei, não consigo fazer nada diferente. Uhum. Muitas vezes a pessoa tem depressão também, do vitimismo pode virar uma depressão, se for muito Uhum. sério, né? Mas assim, aí tem que ir mesmo também no psiquiatra, tem que ter ajuda de um medicamento para a Sim. pessoa ter alguma vontade. Porque senão, Uhum. mesmo ela sabendo, quer dizer, eu falando para a Uhum. paciente, né, o que eu estou vendo, ela fala, eu vejo, eu concordo com você, mas não consigo ir contra meu pai, sei lá. Uhum. Não consigo falar não para não sei o quê. Não consigo ir procurar emprego, por exemplo, Sei. né? Então é muito complicado, mas tem jeito, mas a pessoa tem que ser bem forte, assim, tem que Uhum. enfrentar os medos, as crenças, que Uhum. óbvio que tem jeito, todo ser humano tem jeito para qualquer coisa, né? Sim. Mas
mas é um trabalho mais longo também, né, de terapia. Não é uma Sim. coisa comportamental, né? É uma Não. coisa que vai mais fundo. Então Uhum. tem que aguentar e ir enfrentando. Vai passar por turbilhões, mas no final sempre vale a pena. Vale, Sempre que com você certeza. vive melhor, que você se supera, a sensação não dá nem para descrever, é uma sensação Não, de é ótimo. vitória íntima, né? De Aham. você com você mesmo. É muito bom. É Muito. muito bom. Porque ganhar dos outros é uma coisa, é fácil até, mas ganhar de você mesmo, da sua cabeça, né? Das suas crenças, se Ah, é muito melhorar é muito satisfatório, bom. né? É. É muito satisfatório Você tem mesmo. alguma pergunta mais? Bem, a minha dúvida era essa mesmo, da pessoa ter a Aham. motivação, mas não conseguir sair, né? Eu fico pensando, isso deve ser bem angustiante, né? Da pessoa É. ter Depois essa vontade, que. mas não conseguir. Ou às vezes ela tem, daí entra aquilo que falávamos, sobre ela ser, talvez a gente falou do singular e do grupo, né? Como que é a pessoa que está num grupo, assim, com esse contexto, mas ela não é desse jeito. E deve ser horrível, né? Porque ela está tentando se superar naquela questão e, consequentemente, tentando ajudar as outras que estão em volta, né? Mas não consegue, porque aquilo que está fechado entre si, sabe? E aquele indivíduo está solto, liberto, vamos dizer assim. Não sei se é essa palavra ideal, mas o contexto não permite com que ele se sinta bem mesmo, sabe? Entendeu o que eu quis dizer? Então, o que acontece, que eu vejo muito, Aham, infelizmente é muito. aham, Tem esses núcleos, esses familiares que vitimistas, assim, sempre tem um problema acontecendo. uhum, Quem enxerga isso, sei lá, se uma filha enxerga isso, alguém da família desse mesmo grupo uhum, enxerga, ele normalmente fala as coisas que ele está vendo. Ele vai falar, ó, já tem vocês de novo arranjando um problema, uhum, né? Agora é o fulano de tal, vocês não sabem viver sem problema, vocês mesmos arranjam os problemas. Quer dizer, essa pessoa começa a falar. Ela é tida como a ovelha negra da família. Não, sim. quem precisa de tratamento é você. Porque olha o que você está falando, a gente realmente, olha lá, teu irmão bateu o carro, se Uhum. machucou, então olha lá, sua prima está com uma doença grave, e você aí falando que a gente está arranjando Ah, problema, né? isso Então, daí assim, a assusta pessoa que bastante, né? enxerga essa dinâmica familiar é tido como ela é a doida, que não está preocupada com ninguém, provavelmente ela vai ouvir isso. Uhum, Olha, e você não está preocupada com a doença da sua prima, com o acidente do seu irmão, você é muito uhum, egoísta, você só fala de você, e ela está falando da família, mas sim. ela é tida como a egoísta, a pessoa que tem problema e que tem que procurar médico é ela. Aham, Quem tem que se tratar é ela. sim. Realmente não estão errados, porque aquela frase, né? Os incomodados que se mudem, Sim. é verdadeira. Você Uhum. está incomodado com aquilo, você se muda, você tem que se Uhum. modificar, Ah, né? interessante. Não é se mudar Aham. os incomodados que se mudem Aham. internamente, até para aprender a lidar com essa situação, porque a pessoa vai ficando doida, vai falando assim, Sim. nossa, eles acham que eu não me preocupo com ninguém, é justamente o Aham. contrário, eu estou preocupada porque eles estão sempre arranjando um Uhum. problema, um drama, né? E que a culpa começa a ser toda daquela que aparentemente não está nem aí, mas na verdade ela está enxergando que eles estão causando os Uhum. problemas para Deve não ser se muito olhar, né? angustiante, né? Para ter um culpado, né? Uhum. Tem que Sempre ter, tem que né? ter alguma coisa ruim Isso, acontecendo. sempre tem que Então ter. eu não consigo ser feliz porque uma hora um bate carro, outra hora o outro faz não sei o quê, outra hora a outra fica Uhum. doente, outra hora. Então assim, eu sou uma desgraçada mesmo da Aham. vida, que essa família sempre está acontecendo alguma coisa, mas é inconsciente, mas é provocado, né? Sim. E as neuroses também. Às vezes não está acontecendo nada, mas a pessoa acha que vai acontecer. Então, Aham. assim, tranca tudo, fecha tudo, nós vamos ser assaltados.
porque tem que reclamar também, tem que ter algum. Então, uma paciente minha uma vez disse que acordaram ela em casa de madrugada para falar assim: você não vai ficar dormindo, você tem que ficar olhando a câmera de segurança comigo a noite toda, Nossa, para ver se ia passar alguém na rua, ia caramba. assaltar, quer dizer, ia tentar entrar na casa. Você acha? Você vê o nível que chega, Sim. né? De que e você que está aí dormindo nem me ajuda. Você tem que Não. acordar e ficar comigo vendo o vídeo, quer dizer, né? Também não posso ser quando é uma coisa mais familiar, né? Aham. Imaginou? Botar a família toda vendo as Nossa, câmeras de vídeo a noite toda. imagina. Porque Isso fica pode parecendo acontecer aquele alguma macaquinho coisa. do Toy Story que fica batendo o prato. Nossa, deve ser É, muito ruim isso. é, é. Começa a criar até paranoia, né? Com isso. Sim, só que coloca a família toda na mesma paranoia. O Isso, vitimismo faz a mesma coisa. E daí para Se sair eu sou depois. uma desgraçada, você não pode ser feliz. Eu sou uma Uhum, desgraçada, você também tem que ser. Você não pode dar uhum. certo na vida, porque Ah, eu não fui. e vai Eu não jogando pro dei, outro, né? Vai contaminando um, o outro. E para sair vai disso aí é contaminar. difícil, hein? E as pessoas muitas vezes começam a se sentir culpadas por não serem assim. Ah, Uhum, então eu devia ser mais neurótica, uhum. eu devia pensar nisso. Sim. Começa a se sentir culpada por não ser doente, né? Por Uhum. não ter nenhum problema de saúde mental, né? É onde se viu, Que né? é isso, problema de saúde mental. Para as pessoas, para desmistificar um pouco, né? Que as pessoas acham que problema de saúde mental é a pessoa ser louca, Uhum. né? Ah, eu não sou psiquiatra, eu não sou louca. Louco não vai em psiquiatra. Não. Tem que É, começar a partir o daí já, né? saudável procura o psiquiatra. Saudável é quem procura tratamento, quem procura ajuda. Quem está Uhum. mal não procura ajuda porque está mal. Aham. Então não é o saudável que procura ajuda, procura tratamento. Se precisar Uhum. de um psiquiatra, vá ao psiquiatra. Não tenham Sim. preconceito, não tem É nada a verdade. ver, mas tem muito. Eu Tem escutei estigma ainda, hoje, né? escutei hoje de manhã no mercado a Caixa falando. Ah, minha mãe queria que eu fosse no psiquiatra, eu falei para ela que eu não sou louca. Eu escutei hoje de manhã, em 2023. Nossa, que absurdo. Então, é bom deixar aqui que saúde mental não é só quem, sei lá, que as pessoas imaginam que baba, que não fala nada com nada. Não Tem é. muitos problemas psicológicos que são problemas de saúde mental, mas não quer dizer que você tem que ser internado, não quer dizer que você está Não é. babando, não quer dizer que É ou muito que você mais precisa de complexo remédio, você que tem essa que forma ter rasa e problema. estigmatizada que é mostrada, né? É, então, é horrível isso, porque as pessoas deixam de procurar psicólogo e psiquiatra por preconceito e Uhum, por desinformação, né? Por não saber de verdade o que que é, que não é uhum, louco não procura psiquiatra nem uhum, psicólogo. O saudável procura, porque você sabe que você tem alguma coisa te incomodando, que você não está sendo feliz, ou que você podia ser mais, você procura um psicólogo para te ajudar. uhum. Isso é saudável, Sim. né? Então as pessoas deixam de procurar com medo também do julgamento dos outros, né? O que que os outros vão achar? Que eu preciso de terapia, então porque eu não estou louca, ou porque eu não estou bem, ou que eu vou ter que tomar remédio. Uhum. Você tem pavor, né? Então, E aquilo, a cultura às vezes só alimenta isso, né? só. Vai Ah, alimentando é isso. terrível. É terrível, Uhum. porque é um outro médico, só que você não procura. Se você tem dor de estômago, você procura um Sim. médico. Se você tem, sei lá, taquicardia, você procura um Uhum. cardiologista. Você Exatamente. Você quebra não um vai braço, você procurar procura um ortopedista. Se como você ajudar? está com seu emocional confuso, não está conseguindo tomar decisões boas na sua vida, por que que não procura um psicólogo, né? Exatamente. Então, é normal, mas ainda tem muito preconceito, infelizmente. Uhum. Qual foi Agora, o o caso mais vítima grave sempre que você outro teve sobre isso? Desculpa te interromper.
se você puder compartilhar de Pode falar. forma, se você puder compartilhar de forma, não precisa ser detalhado, obviamente, mas de casos assim que você sabe mais graves relacionados a isso. Você acha que, o que eu vejo pelo menos, né? Tem muitas situações que a pessoa tem TEPT, né? Depois de alguma coisa que aconteceu, né? Então ela do acidente, que é um evento traumático, e ela não consegue fazer as coisas e depois ela se supera e consegue trabalhar aquilo bem. E eu já vi muitas vezes, você vai saber me dizer melhor, pessoas que não passaram por momentos desse jeito e às vezes parecem estar mais embaixo ainda do que as pessoas que passaram por algo grave de verdade, sabe? Elas imaginam, né? Hoje em dia também tem muito o medo de ter medo, né? De Uhum. passar por uma coisa. E a pessoa nunca passou, mas ela fica imaginando se ela passasse. Aí ela começa a procurar vídeos na internet dizendo Uhum. quem passou, o que aconteceu, e ela começa a se ver naquela situação. Aí você liga a TV também, é só desgraça. Então você tem Sim. medo de ser assaltado, você liga a TV, você vê um monte de gente que foi assaltado, ou assalto com morte, e você Uhum. vai formando a historinha na cabeça. Então, mesmo nunca tendo passado, né, para não ter um evento pós-traumático, é, a pessoa ela fica esperando aquilo a qualquer momento. Tá, eu não Uhum. passei ainda, mas eu posso passar, porque olha lá, olha a TV, olha a internet. Você vai, procura, Uhum. começam a procurar vídeos no TikTok, Ah, no é. YouTube. As pessoas ficam procurando, tô com algum sintoma, vai procurar lá quem fala daquele sintoma, mas não os médicos, as Uhum. pessoas que sofreram com aquilo. E aí começa a achar que tem também, então, olha lá, eu estou sentindo tudo que aquela moça do TikTok disse que sentiu e era esclerose E forma múltipla. rasa, né? Esse que é o negócio. De tipo, Muito. a fulana tem, eu tenho também, certeza, sabe? Tipo, com base, É, sabe? não fiquem achando nada. Você está começando a achar, procura um médico Uhum, sim. que precise, né? Uhum. Sei lá, eu estou com tais sintomas, não vai para o Google, vai para o médico. Exatamente. Você vai achar um milhão de Uhum. coisas lá e E o muitas vítima, vezes a maioria ele tá vai errado, nos né? piores. Tá equivocado. Não, e o vítima vai nos piores, Uhum. né? Ele vai achar aquele que pegou uma doença raríssima, Aham. que só ele tem no Brasil. Então, eu sou o segundo no Brasil a ter, porque É ele quer desse ser o jeito. mais desgraçado do Pior que desgraçado. funciona desse jeito mesmo. Então, para realmente terem dó dele, né? Aham. Então, assim, então eles vão nos piores vídeos, eu nem sei onde é que eu falo, para de procurar desgraça na internet, na televisão, né? Só assiste coisa que vai alimentando a desgraça, né? O lado Uhum. ruim, o lado doente. Tá vendo? Eu vi tal pessoa falou isso, e eu tenho esses sintomas, e ela disse que os médicos demoraram anos para descobrir. Aham. Então, aí eu já fui um monte de médico, mas ela falou que demoraram anos para descobrir, então o meu pode ser isso, e ainda não descobriram. Uhum. Entendeu? A pessoa vai pirando. Por isso que mesmo sem ter passado por nada, muita gente tem síndrome de ansiedade, síndrome do pânico, mesmo sem nunca ter passado por nada. Sim. Porque Isso é imagina que bastante. vai passar, Isso. começa Sem parar. a alimentar esse lado, né? Enfim. É, Então, Rejane, procure informações de isso. pessoas corretas, de médicos bons, né? É isso que eu tinha pedido, Pode falar. essas orientações mesmo, porque é muito importante E, você não se informar só por algo raso que você vê na internet, né? Que é muito simples, você vê algo assim, tipo, uhum. sem base nenhuma, né? E Sem fundamento nenhum. isso. Procure médicos sei lá, conceituados, conhecidos, faz uma busca, já que gostam tanto de procurar desgraça na internet, também faz o lado bom, né? Sim. Dá uma busca sobre o doutor tal, o que ele disse, também vai Uhum. sair, sei lá, se é um médico que tem reclamações a respeito dele ou não, né? Se Uhum. tem tido. Então, dá uma busca, vê Exato.
Você está sentindo alguma coisa? Não procura também quem está pior que você. Uhum, Procura quem sentiu, mas conseguiu passar, né? Conseguiu, procura quem se curou, ou quem, uhum, né, que fez um tratamento legal e que está bem, e que está vivendo bem. Por que que tem que exatamente. procurar a pessoa que fala é o vítima, né? Que está lá no Uhum. TikTok falando assim, ai, eu sofri anos com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e os médicos não descobriam. Para que que vai pôr isso É expor assim, para né? todo mundo ver, Expor dessa maneira, né? né? Não, e para dizer uma coisa ruim, né? Que qualquer pessoa para você também dá um Uhum. diagnóstico exato de uma doença. Você tem que fazer muitos exames, um monte de exame, né? É bem Quer mais dizer, você vai complexo que fazer, isso. vai no cardiologista, você faz todos os exames, não dá nada. Uhum. Não dá Regiane, nada, é muito mais complexo. Então não adianta é, você só ir ver lá, procurar pelos sintomas que você tem, o não, que que pode ser. se fosse simples assim, né? Porque pode ser um monte de coisa, só que Uhum. o vítima vai no pior. Ah, Sempre. então, é aquilo que ninguém Uhum. descobriu o que era. Sempre o novo caso de doença no Brasil, né? Exatamente. Eu ia comentar, já está dando o nosso tempo. Eu queria te agradecer mais uma vez por estar aqui presente com a gente, Obrigada a vocês. esclarecer esse assunto que é importante de se falar, assim como todos os outros que a gente já comentou. E para você que está vendo aqui pelo YouTube, eu peço que compartilhe, deixe o like, deixe seus comentários, ajuda bastante. Pode ser um comentário falando o que gostou do vídeo, ou dando sugestões, tirando dúvidas, a Regiane sempre responde, tá bom? Então, eu agradeço Sim, a você que assistiu até aqui. Muito obrigado, Regiane. Muito obrigado obrigada. a você que está assistindo. Até a próxima. Mês que vem tem Mês que mais. vem, tem Até a mais. próxima. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.